Entrevista. Patrick Oliveira. Tá certo, agora são 11h07, 11h07, começar aqui uma entrevista. André Neto, pois não? Patrick Oliveira, Patrick, às 11h, dizendo 12, às 11h07, hoje o nosso papo é diferenciado, vamos bater um papo com o nosso amigo Tiago Ferraz, né? À frente aí do trabalho da Defesa Civil aqui em Bom Conselho, né? Tiago, primeiramente, muito bom dia. O ouvinte que está aí do lado, o ouvinte vai dizer, então o Tiago, eu já ouvi o Tiago falando sobre o IPA, já sim, o Tiago é técnico, inclusive, do IPA, e aí tá à frente também da missão da Defesa Civil aqui no município. Tiago, muito bom dia, bem-vindo aos estúdios da 102. Bom dia, André, bom dia, Patrick, bom dia aos ouvintes da Rádio Papacassa, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Perfeitamente. Então tá aí, Patrick Oliveira, o tema de hoje, o trabalho do órgão da Defesa Civil, o trabalho da Defesa Civil aqui no município de Bom Conselho. Perfeitamente. Então vamos entender um pouquinho de que se trata esse órgão, o que é a Defesa Civil, o Tiago? Patrick, a Defesa Civil é uma instituição que ela é conduzida a priori pelo governo do estado através da Coordenação Estadual de Defesa Civil. Ela serve principalmente para atuar nos eminentes cenários de desastres, sejam eles naturais ou físicos, nos municípios, entendeu? Então, aqui no município hoje, nossa coordenadoria, que é assim chamada, ela é representada por mim e por Rafael, que trabalha na Secretaria de Agricultura do município. A coordenadoria de Bom Conselho é vinculada à Secretaria de Agricultura de Bom Conselho, certo? Então, todos os municípios precisam ter as suas coordenadorias, algumas são mais estruturadas, outras não. Vai também da questão da necessidade do município, do risco percebido e a avaliação. Você vai encontrar equipes de defesa civil com 15, 20 pessoas, você vai encontrar equipes de defesa civil com uma pessoa só. Isso é muito relativo, vai depender também da avaliação que é feita a nível de município. Quando você fala em desastres naturais, aí a gente está nesse período de chuva, quer dizer, aí está chovendo e quando vem esses dias aí choveu um toró danado, quer dizer, aí levou um bocado de casa, a Defesa Civil vai atuar em que sentido para auxiliar a população? Perfeitamente, Patrick. O trabalho da Defesa Civil é reconhecer o desastre. A gente precisa estar no local, visualizar. Toda a informação que a gente capta, a gente repassa para a Defesa Civil Estadual. Lá tem uma estrutura, a maioria dos profissionais são do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Pernambuco, onde eles fazem a avaliação e nos orientam na atuação sobre aquela realidade. No caso que aconteceu há pouco tempo aqui em Bom Conselho, houve uma chuva torrencial em pouco tempo. E ali 45 minutos, foi isso, exato. 39 milímetros, que é considerado uma chuva assim, relativamente baixa, mas foi um tempo pequeno. Então, houve também um agravante que a gente depois veio a visualizar isso no campo ali acima da rua São Vicente, próximo ao grupo escolar. Ali tinha uma vala, onde o campo, ele é uma superfície que praticamente a água não penetra. Ela chove e ela vai discorrer ali por cima e vai para algum lugar. Então, a vala tinha sido entupida. Então a água, ao invés de seguir seu curso natural, ela seguiu para o lado da rua. E ali desceu com uma certa velocidade e veio a atingir ali, né, a casa ali na Travessa 31 de Março, onde o impacto da água foi na rua Zé do Amaral e foi adentrando as casas e promovendo um acúmulo nos quintais. Chegou um momento que os muros não aguentaram e foram rompendo em cadeia e desagou ali na casa da senhora, da Laura, onde ela teve um mau prejuízo percebido. Ô Tiago, inclusive, já aproveitando que você tocou nesse assunto, você está explicando melhor esse assunto do que ocorreu, outra informação que recebemos também, que é um outro agravante,
se foi ou não, mas depois você vai confirmar Sim, ou não, sim. foi justamente em relação à questão das bueiras, porque existiam mais 2 bueiras acima, uma ali na próxima creche, na pracinha ali próxima à creche dos idosos, Certo. ela não suportou, não suportou. A outra que tem mais embaixo, que já é uma mais larga, uma Certo. maior. A informação é que essa bueira estava entupida. O registro que a gente teve, né, o registro fotográfico, as pessoas fizeram vídeos populares, a gente visualizou um volume de água desproporcional. As bueiras, o pessoal da Defesa Civil Estadual, inclusive, o evento aconteceu na quinta-feira, no dia 15, no dia 16, a equipe da Ação Social do município estava no local, a equipe da infraestrutura estava no local. Toda a situação do dano, né, para desobstrução da via foi feito no próprio dia. Eu tive lá e presenciei. A gente acompanhou, realmente. Tive lá e presenciei. E aí, no sábado, a equipe da Defesa Civil, nas pessoas do Major Fernandes e no Sargento Bonifácio, e aí também teve o Sargento Salles, que é engenheiro, vieram, levantaram o drone ali, viram toda a situação para tentar entender, porque o volume de chuva era baixo para gerar aquele dano. Então, a gente identificou lá em cima o problema, a prefeitura foi reabriu a vala, tanto que choveu novamente e não ocorreu nada. Eu estive no local, fiz até o registro. Hoje a gente tem um Instagram da Defesa Civil de Bom Conselho, até peço que as pessoas puderem seguir, é Defesa Civil Bom Conselho, e lá a gente está colocando toda a informação já por orientação da Defesa Civil Estadual. E ali eu registrei a máquina fazendo a vala e tal, e o bueiro, ele estava numa situação, a gente identificou lixo dentro do bueiro. Inclusive, o pessoal da Defesa Civil, eles tiraram um cabo de aço e foram colocando dentro do bueiro, e teve uma hora que ele teve uma certa dificuldade de passar. Mas aí ele colocou a lanterna, viu que era lixo. Então, é mais uma situação que a gente tem que orientar a população com relação a, principalmente, metralha, lixo. Tem que ter cuidado. Se você vê que vai chover e você tem ali uma situação de um lixo, coloque em cima da calçada em algum lugar para que a água não ocasione um arrasto e que vai para as bocas de lobo e vai entupir por consequência. A gente não pode identificar hoje, dizer que foi o motivo de invadir as casas a questão do bueiro entupido ou não. O que é que a gente pode fazer? Um trabalho preventivo, que é, sempre no período de chuva, pedir à infraestrutura do município que avalie esses bueiros com sua equipe, veja a questão também da metralha. A gente sabe que a população precisa ajudar. Se você vai fazer alguma reforma em sua casa, tem que comunicar à prefeitura. Muitas vezes a pessoa faz lá, a reforma não comunica, aí vem uma chuva, leva aquilo ali e causa um verdadeiro transtorno. Justamente, aí vem a pessoa, avisa o pessoal também, justamente aproveitando o gancho do Tiago, diz: rapaz, a casa é minha, quem vai construir sou eu, quem está pagando sou eu, então vou comprar e vou colocar aqui. Não, mas realmente tem esse cuidado. O pessoal costuma muito comprar areia para fazer reforma, isso. Deixa a areia na frente da casa, a chuva vem e leva embora. Essa areia vai para onde? Dentro da bueira. Exatamente. Metralha vai para onde? Dentro da bueira. Exatamente. E tudo isso implica no problema, né, Tiago? É uma consequência de atos, na verdade. A gente sempre orienta, vai ter que construir, comunica, preserva um espaço ali da guia, que a gente chama de sarjeta, pelo menos de 2 palmos, para dar a condição da água passar e não fazer o arrasto dessa metralha, né? Então tem algumas coisas simples, Patrick e André, que podem ajudar, mas o papel da Defesa Civil realmente é atuar como uma coordenação. Ali a gente vai fazer comunicação com a Polícia Militar, a gente vai fazer comunicação com o Corpo de Bombeiros, comunicação com a Ação Social, comunicação com a Infraestrutura, comunicação com a Secretaria de Educação, comunicação com Guarda Municipal. A gente vai precisar estruturar a defesa do município de Bom Conselho, tá? Então, a gente pegou para iniciar um trabalho, realmente. Eu tive 2 momentos, na verdade 3, de capacitação, um em Recife, um em Belo Jardim e outro na cidade de Lagedo, onde o que eles mais batiam era no plano de contingência de desastres, que aqui na nossa região é raro o município ter, que chama-se Placom. No dia 25 de março, a equipe da Defesa Civil Estadual está vindo ao município para a gente começar a estruturar esse plano, para definir qual é o papel de cada ente no processo. Porque a Polícia Militar, ela tem um papel, o Corpo de Bombeiro tem outros,
a Guarda Municipal, a infraestrutura, a ação social é muito importante. É uma rede, né? Ela faz o cadastramento das famílias, né? Ali a gente teve em torno de 5 casas que foram atingidas pelas águas e teve uma que teve a situação de ter o maior dano, que a família ficou desalojada. Existe uma diferença entre desalojado e desabrigado. Desabrigado é aquele que precisa ficar em alguma estrutura pública. Desalojado, ele fica na casa de parentes, que foi o caso ali da família que aconteceu. Então, no mesmo dia, o pessoal já começou a limpar e retornar para as casas. E a família, até hoje, né, devido ao dano na casa, ela está desalojada, está na casa de parentes. Então, esse trabalho é feito de social pela ação social do município, onde ele vai identificar, inclusive, as perdas de materiais e a possibilidade de pagar um aluguel social, André, para que essa família se mantenha dignamente até a sua casa ser ali reconstruída, né? Eu tive a informação, inclusive, Patrick Oliveira, confirmada ontem, que a prefeitura se colocou à disposição e vai reconstruir ali a casa que foi afetada, onde a Laura perdeu a casa praticamente, como a Defesa Civil esteve lá e pôde visualizar. A prefeitura se prontificou e vai construir a casa novamente. Muito bem. O Tiago, quando foi implantada aqui a Defesa Civil em Bom Conselho? A minha atuação, Patrick, foi desde a minha nomeação. É através de portaria. O prefeito ele faz a nomeação do coordenador de Defesa Civil e esse dado é mandado para a Defesa Civil Nacional. A gente precisa ter um registro no sistema chamado S2ID. É o Sistema Nacional de Desastres Naturais. Então, qualquer evento que ocorra no município, a gente precisa registrar nesse sistema. Desde que assumi, eu já registrei 3 episódios dentro do S2ID. O primeiro é de seca. A gente está aí com uma situação para ser reconhecido como estado de calamidade por falta de chuva. Exatamente, isso aí também entra, não sei se entra na questão, o Garantia Safra. Isso. Existem os programas de apoio, mas aí o programa que vem pela Defesa Civil seria o programa de carro-pipa. Que o pessoal chama do Exército. De forma até errada, porque o Exército é mais um ente no processo. Quem paga esse recurso é o Ministério das Cidades através da Coordenação Nacional de Defesa Civil. Então é contratado carros-pipa quando o município é reconhecido, e esse carro-pipa vai fazer um trabalho de abastecimento na zona rural. E na zona rural vai ter a figura do apontador, que é aquela pessoa que tem uma cisterna, Patrick, e vai receber água ali, e os vizinhos vão consumir aquela água e o Exército fica na responsabilidade de abastecer e não deixar a cisterna secar. Então a gente tem em torno de 40 apontadores aqui no município, e aí a gente teve a paralisação do programa. Pouco não, Tiago? Não, é pouco. Para a realidade de Bom Conselho, só de cisternas, de placas construídas em Bom Conselho, a gente tem 3.123. Então, se você fazer um cálculo, nós precisaríamos pelo menos uma estrutura aí de 30 a 40 carros-pipa rodando sem parar para atender, porque a água é um bem essencial. O Estado tem que promover ao cidadão o direito ao acesso à água, mas por muitas situações e a questão da burocrática, quando eu vim entender o sistema S2ID, eu tive que fazer 2 capacitações, são 8 no escopo da capacitação da Defesa Civil, só para mexer no sistema são 2. Então, quando eu aprendi a mexer no S2D, eu vi o tanto de burocracia que é para acionar um programa como o do carro-pipa, que é essencial, que talvez não precisasse de tantas essas situações. Mas isso é a realidade que a gente vive e a gente tem que enfrentar. A gente não vai se lamentar, porque é desse jeito. A gente tem que criar uma alternativa para o município de Bom Conselho, e aí nosso registro está em análise por parte do governo federal. Esperamos que em breve seja aprovado a situação de calamidade para voltar, reconhecida a calamidade por falta de chuva, porque essas chuvas que tiveram, elas não foram suficientes para abastecer os mananciais. Os barreiros, eu tive aqui visitando alguns barreiros aqui como que a gente vai para o logrador, e vi que acumulou alguma água, só que água de péssima qualidade, com turbidez, com matéria em suspensão. Se for para utilização, se for para consumo humano ali, a pessoa vai provavelmente intercorrer em algum tipo de patologia. Então, a gente tem que visualizar, tem que tirar foto, tem que colocar no sistema, para que a Defesa Civil Nacional, a coordenação, entenda a realidade do município, porque eles sabem que chove. Existe o Instituto Nacional de Meteorologia, que é o INMET, que ele faz registros diários. Mas aí, qual foi a quantidade de chuva e se essa chuva promoveu ali um acúmulo de água suficiente para retirar o município da situação de emergência por falta de chuva, né? Que é a seca, que a gente chama a seca consequente.
Então, o trabalho da Defesa Civil ele não só envolve intercorrências de desastres. A gente trabalha em outras linhas também, como essa situação de reconhecimento para a seca. Tiago, como que está organizada a Defesa Civil aqui em Bom Conselho? Quem é o... Eu não sei se é comandante, não sei como é que vocês coordenador. Utilizam. O coordenador, no caso, você é o coordenador, e quantas pessoas fazem parte do órgão? Hoje estou eu como coordenador e Rafael, que trabalha na Secretaria de Agricultura, trabalha na parte administrativa. Somos nós dois. A Defesa Civil e Bom Conselho, reconhecida como órgão, né? Mas a gente sabe que a Defesa Civil ela tem outras bases, como eu lhe falei. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, secretarias. A Defesa Civil, na verdade, ela é um conjunto de pessoas reunidas para uma ação. Defesa da sociedade. Né? Exato. A Defesa Civil, o excelente, ela nunca atuasse, mas ela precisa estar preparada no momento que ter necessidade de atuação. Tiago, essa formação, só para que o pessoal possa entender, porque às vezes a gente toma como base aqui um município do tamanho de Bom Conselho, da proporção que é Bom Conselho, quando a gente fala, não, só tem 2 membros, só tem 2 pessoas na organização, mas isso aí vem de cima, isso aí é o estudo que a Defesa Civil estadual, ela faz um estudo da realidade do município. Bom Conselho não é considerado um município de alto risco eminente para desastres, diferentemente da região da Zona da Mata de Pernambuco, que é acometida vez por outra com enchentes. Eu acho que vocês acompanham nas mídias. Quase que direto. Então tem que ter uma estrutura mais robusta. É como eu falei, tem Defesa Civil que vai ter 20 membros, 25 membros, vai ter carro, vai ter material de resgate, mas é a realidade de cada município. Graças a Deus, Bom Conselho é um município que, assim, né, tem seus... Não se enquadra nesses desastres. Isso, nesses desastres de alto nível, digamos assim. Mas temos que entender Defesa Civil não só cidade, temos 5 distritos. E esses distritos também podem sofrer intervenções de desastres e a Defesa Civil precisa atuar. O Placon, que vai ser feito agora em março, ele é justamente para fazer esse mapeamento. Qual é a área de risco da Rainha Isabel? Qual é a área de risco lá do Logrador? Qual é a área de risco aqui da Igreja Nova? Por exemplo, a gente sabe aqui que as curvas, que chama Curva das Tabocas, quando a gente sai aqui depois de Igreja Nova, ela tem, vez por outra, barreira cai ali. É identificado pedra isso, também. Né? Pedra. Então tem que ter esse mapeamento para poder a Defesa Civil Estadual, que é o órgão que tem, digamos assim, um poder maior de ter uma intervenção. Porque assim, a gente tem muito relato aqui dali da rua Mário Melo, né? Que é a rua Manuel Bandeira. Aquela localidade ali que é cortada pelo Riacho Papacacinha, ela normalmente tem problema de incidência de enchentes. É o conhecido bairro Fernando Leite. Exatamente. Tem incidência de enchentes. Por várias vezes as pessoas já tiveram ali episódios de perder seus bens materiais e outros precisarem ser resgatados na situação de enchente ali. Então é um dos trabalhos que a gente quer fazer junto com a Defesa Civil Estadual, é mapear aquela realidade. Quais são os locais ali que pode ser considerado? Ali a gente não tem, por exemplo, no discorrer do córrego, nenhuma barreira de contenção. Barreira de contenção ou uma situação até de medição do nível da água. Precisa ter. Ou seja, vai colocar dali uma régua, porque você viu, chegou ali naquela altura, pode começar a se retirar, porque provavelmente vai invadir. Então isso é o trabalho da Defesa Civil. Você está entendendo? Aí nesse caso, aí nesse caso a Defesa Civil, eu até coloquei aqui, com relação à previsão de chuva, ela pode orientar a população de que maneira? A Defesa Civil, normalmente, a gente tem um sistema de alertas, né? Esse sistema de alertas ele ainda está sendo trabalhado por municípios a nível de interior. Mas como é que ele se dá? Por exemplo, Patrick tem seu celular, aí tem um número, que esse número é da Defesa Civil, você vai mandar um SMS e botar o CEP de Bom Conselho. Aí toda vez que tiver um iminente risco de chuva intensa, vai chegar uma mensagem no seu celular. Alertando. Entendeu? Então isso é alguma das ações que a gente pretende implementar em Bom Conselho. Porque no caso, o trabalho da Defesa Civil não é somente registrar, é também prevenir. A Defesa Civil, a prevenção é o trabalho inicial. A gente tem que imaginar possíveis cenários de desastres. Entendeu? Olha ali, por exemplo, eu estive passando onde o pessoal conhece mais como Tubal, não sei se você sabe onde é aqui no município. Teve aqui um desordenamento urbano muito grande. Há tempos atrás, onde era barreiros, as pessoas construíram casas. A questão do crescimento. A questão da Defesa Civil, ela vê até plano diretor. O município tem plano diretor? Não. Por quê? Você entende? O plano diretor, ele define qual é a área urbana, qual é a área rural do município. A gente precisa falar mais sobre isso,
dos entraves, o que é que impede, por exemplo, o Bom Conselho construir seu plano diretor, porque isso aí é quem vai, inclusive, definir as políticas de situação de emergência. Você tem que identificar o que é zona rural ou não é. Então, isso é um trabalho que a Defesa Civil ela vai ter que conversar com os entes responsáveis, né? Gestão, Câmara de Vereadores, todos os envolvidos, como é que a gente consegue avançar nesse ponto. Porque até o reconhecimento federal, ele tem plano diretor, entendeu? Para algumas ações, tem como captar recurso federal para fazer obras no município, de melhorar a situação na questão de escoamento de água. Mas você precisa ter plano diretor, você precisa ter uma organização, tá entendendo? Então, assim, é muita situação que a gente precisa conversar, estamos iniciando esse trabalho, mas, assim, eu percebo a boa vontade das pessoas, sabe? Que já é uma coisa muito interessante. Inclusive, quando o pessoal da Defesa Civil esteve aqui, teve a oportunidade de conversar, perguntaram se o pessoal da casa, os atingidos, né, que a gente não cita o nome até por uma questão de ética, mas eles falaram que foram assistidos, que a ação social estava lá, e o pessoal da Defesa Civil precisa saber disso. Um ponto que a gente não esclareceu muito bem na situação do acidente ali é porque o Corpo de Bombeiros não foi acionado. Isso é uma pergunta a se fazer. O número do Corpo de Bombeiros. Que ele faz parte também. E ele faz parte. Temos aqui uma ação do Corpo de Bombeiros com uma equipe muito bem capacitada. Tem um contato agora deles, do Corpo de Bombeiros, mas porque alguém da população, isso é papel da população. Exatamente, até porque eles são atentos. Por que não acionou? Porque o vídeo inicial que se vê na internet, que difundiu bastante aquele vídeo, é uma senhora gritando e a gente vê uma situação de iminente acidente para alguém. Mas por que o Corpo de Bombeiro não foi acionado? O que foi que houve? Então a Defesa Civil tem que entender isso. Será que por desconhecimento, de não saber o número do Corpo de Bombeiros, ou por não ter o hábito de acionar? Você tá entendendo? Se não foi, aí é onde entra aquela questão. Se foi por conta de um desconhecimento da população por parte do contato para chamar o Corpo de Bombeiros, ela vai entrar campanhas para divulgar. Exatamente, parte educativa. A Defesa Civil tem essa parte educativa, inclusive nas escolas, orientando, tudo isso. A gente sabe que o cidadão ele vai aprendendo, né, no decorrer de sua vida. Mas a gente precisa ter ciências quando acontecer um desastre a quem a gente tem que recorrer. É porque o pessoal, pelo menos em cidade pequena, o pessoal tem contato só da polícia, porque na visão de algumas pessoas a polícia resolve tudo. E não é bem assim. Tem que ter também o devido departamento. Exatamente isso aí, que é para cada um cuida da sua parte. Fica a questão também, a população, eu acredito que falta de conhecimento, não acionou o Corpo de Bombeiros para justamente fazer alguma coisa naquele momento, né? Exatamente, assim, até a presença, né, do Corpo de Bombeiro do município, nós temos uma estrutura muito boa, né? Temos viaturas, temos aquele caminhão. Isso. Então tem que ser acionado as pessoas, os profissionais na hora que precisarem. Então a população precisa realmente entender essa situação. O pessoal pensa também que o Corpo de Bombeiros resolve só o fogo lá, né? O fogo, meteu água ali, chama o Corpo de Bombeiros, chama o bombeiro, exatamente. Igual aquela menina da TV, né? E diga-se de passagem, Patrick, isso aí eu posso relatar que o pessoal aqui do Corpo de Bombeiros, eles são muito atentos. O telefone com tocou, certeza. Em pouco minuto ele está no local. Já teve situações aqui, eu acompanho inúmeras. Quando sempre que acontece, o pessoal sabe, sempre que acontece, a gente está em cima com a reportagem, a gente acompanha, a gente vai em cima. Semana mesmo esses dias para trás teve um incêndio aqui num cercado aqui, indo para a Serra dos Martins, passaram aqui numa carreira danada para atender a ocorrência. Então, inclusive a nossa reportagem fez o acompanhamento. Então a gente vê aqui diariamente a movimentação do pessoal do Corpo de Bombeiros, diariamente eles se movimentando. Então aquela coisa, se não foram, foi porque não houve realmente o acionamento. Exatamente. 11h30, estamos conversando com o Tiago Ferraz, ele responsável, é o coordenador, é assim que se chama, Tiago? Coordenador da Defesa Civil aqui na terra de Papacaça. Façamos o seguinte, o intervalo, retornaremos já aqui com a nossa entrevista nesta terça-feira. Continue aí, não saia daí, permaneça aí. De bom conselho para o mundo. A rádio que tem a sua cara. Papacaça FM. De segunda a sexta, estou com vocês aqui na sua Papacaça, com os bastidores da capital do país, o comentário e a interpretação dos fatos do Brasil e do mundo. De Brasília, Alexandre Garcia.
Comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Essa gente não esquece toda a estabilidade. Tem na BCnet a qualidade que a gente merece. Quando eu falei BCnet, você quis. Agora tu navega muito mais feliz. Quando eu falei BCnet, você quis. Agora tu navega muito mais feliz. A BCnet não te deixa na mão, não. Venha fina, venha pra cá, mais qualidade. BCnet Telecom. Telefone WhatsApp 82 30 36 9600. Investe aqui na Farmazê, é assim. Medicamentos em geral é aqui. E perfumaria, venha conferir. Ligue e peça já seu medicamento pelos telefones 3771-2522 ou pelo WhatsApp 87981612366. A farmácia Farmazê fica localizada no centro da cidade de Bom Conselho e tem a entrega mais rápida da cidade. Farmácia Farmazê, nossa família cuidando da sua família. Agora em Bom Conselho, Eletrosat, trazendo pra você a nova parabólica digital 5G sem mensalidade. Isso mesmo, nova parabólica digital 5G sem mensalidade. Na Eletrosat você encontrará também tudo em carregadores, caixinhas de som, fones de ouvido, dos mais sofisticados, capinhas para o seu celular e muito mais. Eletrosat, Rua 15 de Novembro, em frente ao restaurante Ponto da Barra. E pra ficar ainda melhor, contamos com o trabalho de um dos melhores técnicos da cidade, Carlinhos da Eletrônica. Tudo em um só lugar. Eletrosat. Anuncie no rádio. O rádio está junto ao consumidor na hora da compra. O consumidor passa 17% mais tempo ouvindo rádio que outros meios de comunicação. O rádio é o único veículo que atinge o consumidor em qualquer lugar. O rádio está presente em 99% das residências. Quando você não anuncia, sua marca desaparece e o seu concorrente sai na frente. Apareça, anuncie aqui. Ligue para o nosso departamento comercial 3771-1262 e no endereço eletrônico atendimento papacaça@gmail.com. O vereador Gilmar da Lagoa Grande vem se destacando em seu primeiro mandato em todo o município, principalmente na assistência aos nossos agricultores, atuando também na área da saúde e no incentivo ao futebol amador do município. Gilmar da Lagoa Grande está sempre prestigiando os principais eventos culturais do município e trabalhando em todas as áreas. Por 3 anos consecutivos, Gilmar da Lagoa Grande recebeu o prêmio de vereador mais atuante de Bom Conselho. Gilmar da Lagoa Grande, um matuto a serviço do povo. Chegou o Bonanza Supermercados em Bom Conselho, um supermercado completo com padaria, açougue, hortifruti, beer cave e produtos no varejo e atacado. Tudo isso com entrega em uma grande variedade de produtos para a sua família. Tá esperando o quê? Vá agora mesmo no Bonanza e garanta as melhores ofertas para sair de carrinho cheio. Precisou é só pedir. O Bonanza tá bem aqui. Papacaça FM. Entrevista. Oliveira. Ok, de volta aqui com a nossa entrevista nesta terça-feira, hoje conversando com o Tiago Ferraz, né? Tiago Ferraz sobre a Defesa Civil
aqui na cidade de Bom Conselho. Tiago, quando é que a população deve acionar? Obviamente que chovendo, ou quando está chovendo forte, enfim, a Defesa Civil já tem conhecimento em algumas áreas específicas, ou a população tem que acionar? Patrick, como eu falei, tem um lema da Defesa Civil que diz: a Defesa Civil somos todos nós. A população ela tem que ajudar. A gente não tem como saber, Bom Conselho é um município muito grande, o que é que está acontecendo de repente numa realidade lá no distrito de Caldeirão dos Guedes. A gente não tem como saber. A população nos ajuda muito quando ela passa essas informações. Inclusive, esse canal do Instagram é justamente para ajudar nesse sentido. Você pode marcar ali a Defesa Civil, eu vou visualizar. Mesmo que você não tenha um número da Defesa Civil, Bom Conselho ainda não tem. A gente só vai criar depois que a gente fizer a reunião agora em março, realmente para coordenar, que seria um número centralizador para, no caso assim, para solicitações e orientações, mas basicamente você tem que observar algumas situações. Qual a maior situação de desastre que acontece aqui na nossa região? Chuvas. Só. Entendeu? Então, observar se está chovendo demais. Você tem que observar, né? Alguns incêndios. Você tem que olhar na sua residência se está apresentando rachaduras. Observar se existe alguma movimentação ali no solo. Quais são as referências? Normalmente a gente utiliza muitos postes, as árvores. Se eles estão começando a ter algum tipo de inclinação, é um sinal de risco, entendeu? E invasão do domicílio ou do local, ambiente de moradia. Isso aí é o caso de se acionar a Defesa Civil. Essa invasão de ambiente ambiente de moradia, de que sentido? No caso, água invadir, entendeu? Sim. Como aconteceu lá esse recente, né? Perguntando só porque, senão às vezes acontece alguma invasão, alguém invade a casa de alguém, chama a Defesa Civil. Aí já é a polícia, né? É a polícia, a polícia militar que intervém nessa situação, né? Mas assim, basicamente na nossa região os desastres são mais ocasionados por excesso de chuva. E também a seca, né? Que assola aí também gera percas econômicas, percas materiais muito grandes também, que muitas vezes não é visto como desastre, mas de fato é. Então, ter essa orientação que as pessoas podem acionar a Defesa Civil para esclarecimento a qualquer momento. Mas os eminentes é a situação de risco à vida. Apresentou ali uma situação de risco à vida, é o caso de acionar a Defesa Civil local. Independentemente do horário, Tiago? Olha, a gente, como o pessoal dos bombeiros fala, né, da Defesa Civil, a gente tem que estar pronto para ação, independentemente do horário. Se a gente perceber o risco, a gente não pode esperar um dia amanhecer muitas vezes para fazer uma intervenção. A gente tem que começar a comunicar. Por exemplo, tem uma chuva localizada que isola determinada comunidade. Aquela comunidade precisa ter um acesso a situações básicas. Então, a gente tem que acionar a prefeitura para tentar desobstrução, entendeu? Existe um mapeamento que é feito no Placom até de pessoas com comorbidades. Tem um exemplo. Uma comunidade isola lá e tem uma pessoa lá que faz tratamento de hemodiálise. Tem uma pessoa lá que é paraplégica. Eu estava até conversando com o Major Fernandes, ele disse, olha, é mais fácil a gente tirar uma pessoa dessa com um helicóptero do que a gente fazer um mapeamento, porque muitas vezes não se atenta para isso. Então, determinada comunidade, quantas crianças tem, quantos idosos, quantos acamados, entendeu? Isso precisa ser relacionado, porque numa situação, como falei, de iminente desastre, você já sabe como agir. Você não é pego de surpresa, né? Então, imaginou, você tem que retirar um cadeirante para passar dentro de um rio, quase que uma pessoa em condições saudáveis não consegue. Então, a chance de acontecer outro acidente é bem maior. Então, é essas situações. É aquela coisa, gritar pelo santo antes da cobra morder, viu? Defesa Civil é prevenção. Dentro da sua experiência, existe estamos aí no verão ainda, já chegou o outono e o inverno. Existe a possibilidade nesses 3-4 meses de chuva e chuvas intensas aqui em Bom Conselho de Papacaça ou na região, ou você acha que foram só aquelas que ocorreram há alguns dias e o resto é tudo normal? Patrick, a questão do clima é algo bem difícil de se prever. Eu trabalho realmente assim com o IPA há bastante tempo e às vezes tem uma previsão e muda numa tarde. Então, às vezes em horas, né? Meia hora, tá bonito para chover, se vai chover e não chove. Um exemplo básico, a gente faz o programa pela manhã, aí pela manhã eu sempre trago a previsão do tempo. A previsão para hoje é de chuva durante a manhã e à tarde vai ser sol. Aí faz sol de manhã e à tarde vem chuva. Aí a previsão nunca acerta o pessoal, né? O pessoal diz, mas essa previsão nunca acerta onde?
Paciência, aí vai brigar com Deus. Aí assim, em Pernambuco nós temos a APAC, que é a Agência Pernambucana de Águas e Clima. Águas e Clima. Que ela trabalha diretamente com a Defesa Civil, passando as informações de previsão de chuva para finais de semana, de chuvas intensas. Chuvas intensas eles consideram acima de 50 milímetros, né? Só para a população entender, talvez alguém não entenda essa questão do milímetro. Vamos dizer o seguinte: você pega um espaço e você faz 1 metro por 1 metro por 1 metro por 1 metro, fecha um quadrado, 1 metro quadrado. Então chegou ali com um tambor de 50 litros, quer dizer que ali recebeu 50 milímetros de água. Você entendeu? Mais ou menos, explica de novo, eu gostei da... Vamos lá. Vamos lá. A relação para a gente entender a questão do milímetro, né? Que é medido a chuva em milímetro, você pode pegar uma vara ou desenhar no chão 1 metro por 1 metro por 1 metro por 1 metro. Aí fechou ali 1 metro quadrado, certo? E então, a relação, vamos dizer, choveu 30 milímetros. Então, naquele espaçozinho de 1 metro, é como se tivesse caído 30 litros. Entendeu? E aí o solo, muitas vezes, não tem capacidade de infiltração. Encharca. Então, aquele evento que aconteceu há alguns anos atrás, que invadiu, que o pessoal precisou ser resgatado. Ali eu fiz o registro no IPA de 3 dias. Em 3 dias choveu quase 190 milímetros. Então o solo tem um momento que ele perde a capacidade de infiltração. Então tudo que chove passa a carrear, a passar realmente como se estivesse lavando. Então, e aí vai para os riachos e causa aquelas situações que vocês veem. Inundações. Essa dica que você deu aí, muito boa. Quer dizer, o cara faz 1 metro, tal, e não põe nada, deixa lá só marcado, é isso? Deixa. Assim, normalmente a gente tem equipamentos. Certo. Então, mas o cara curioso, feito eu, caseiro. Né? Se quiser fazer, aí você pode depois, e você vai ter que fazer de alguma forma estrutura que capte, né? Nessa área todinha. Uma bacia não. E você, aí você vai colocar e medir. Ali até dependendo da espessura do material que você use, você consegue medir com a régua a altura. E ali você determina os milímetros. Mas tem equipamentos mais usuais, que é o pluviômetro. Que as inclusive está disponível no site do IPA, Patrick, para ficar mais fácil para você. Eu gosto de fazer a coisa em casa. Eu sou um cara meio curioso. Eu percebi que quando você falou 1 metro por 1 metro, ele ficou chegar em casa eu vou arrumar uma bacia. Uma bacia com metro. Ele agora vai rezar para chover. Aí o pluviômetro, ele vende até em casas agropecuárias. Aqui no município a gente tem. Eu acho que ele não custa R$15. Aí você pode botar lá na sua residência, Patrick, para não estar fazendo essa... porque na verdade eu gosto de fazer do zero. E você vai ter a condição de medir a sua realidade. Por quê? Todo o registro que é feito de chuva em Bom Conselho é feito ali no prédio do IPA. Foi um pluviômetro que foi instalado pela APAC e a gente mede todos os dias quando chove. Quando não chove também a gente registra 0, né? Mas, por exemplo, pode chover 39 milímetros aqui em Bom Conselho e ali na Várzea Grande, no Sertão, chover 100. Porque a chuva é localizada. Vocês estão entendendo? É justamente onde entra aquela questão. Pode ocorrer pancadas de chuva isoladas. No caso, em determinados locais. Exato. Aí a intensidade da chuva, ela varia muito. Então, a gente tem uma média pelo centro, que chove no centro. Mas pode ser que alguma comunidade tenha sido acometida com muito mais chuva do que aquele registro que a gente faz. Rapaz, então um exemplo. Quando vier chover 100 milímetros aqui no IPA, outro lugar pode ter se acabado com água. Pode. Pode ter caído um dilúvio. Pode. Isso aí é muito perceptível nas regiões que nós temos em Bom Conselho. Nós temos 3 microclimas, Agreste, Mata e Sertão. A região da Mata chove muito mais. Se você for fazer o acompanhamento da chuva da região da Rainha, do entorno, e procurar fazer dos outros municípios, você vai ver que são realidades totalmente diferentes. Nem mande projeto pro governo federal aprovar nada de seca, que eles não aprovam. Mandar botar um pluviômetro lá na Rainha Isabel, deixa chuva todo dia, meu filho. Rainha Isabel é um microclima de altitude, é como Brejão, é como Garanhuns, é diferenciado, entendeu? Inclusive, realmente, tem essa curiosidade também, porque, por exemplo, você tá aqui em Bom Conselho, está tudo tranquilo, o tempo aberto, não sei o quê, você pega a viagem pra Garanhuns, você passa de Terezinha, cai um toró em cima do carro que... porque ali já pega clima de mata, é isso, Thiago? Aquela região ali, quando você passa de Terezinha, pode perceber que você começa a subir. E o clima esfria. E começa a esfriar, a vegetação muda. Você olha pro lado, vê mata ali num espaço de 100 metros. E aquilo ali é justamente a altitude. Quanto mais sobe, mais ameno o clima é, por consequência, chove mais. Então, por exemplo, dentro de Garanhuns tem áreas mais secas do que ali o centro de Garanhuns. Apesar de ser um município pequeno territorialmente, Bom Conselho é muito maior. Bom Conselho é o 3º maior município do Agreste, só perde em área territorial para Águas Belas e Itaíba. Nessa ordem é Itaíba, Águas Belas, Bom Conselho. Então temos uma área territorial imensa e às vezes as pessoas ainda pensam, né, Bom Conselho como uma realidade
única. Bom Conselho tem diversos climas, tem diversas realidades. Basta você andar. Vá ali para a Serra dos Mares, ali depois próximo do Iati, vá para a região aqui de Água Branca, que divide com o Lago do Ouro, vá ali para a região de Rainha Isabel, os Pilãozinhos. É Bom Conselho. Água Branca é Bom Conselho, divide com o Lago do Ouro. Então você vai ter realidades de climas diferentes, de vegetação diferente. Bom Conselho é muito diversificado nessa parte. Tiago, qual a diferença entre situação de emergência e calamidade pública? Calamidade, Patrick, a situação da emergência é uma situação percebida. A calamidade é uma situação reconhecida. Normalmente, o que é que acontece? A Prefeitura Municipal, ela tem um papel de fazer esse reconhecimento, orientado, obviamente, pelos órgãos. Bom Conselho hoje está no estado de calamidade por falta de chuva. Decretou isso, inclusive estou com um decreto aqui, que foi emitido pelo prefeito, está em estado de decreto por calamidade de escassez de chuva, e aí precisa ter esse trâmite. Então, um decreto que determina a calamidade, entendeu? Aí o que é que isso, digamos assim, auxilia? Quando tem uma situação de desastre natural, por chuva, exemplo, se decretar calamidade por chuva, o município tem, por exemplo, pode liberar FGTS, algumas ações para, digamos assim, de apoio. Então a prefeitura ela também consegue fazer aquisições, ou seja, compras, sem passar pelo processo de licitação para algumas coisas, algumas situações emergenciais. Então o decreto de calamidade ele tem e pode ser emitido quando se é identificada aquela realidade. Não é um documento que se é emitido de qualquer forma. Precisa ter critérios. Inclusive a Defesa Civil Estadual faz esse acompanhamento dos decretos de estado de calamidade, seja por chuva ou seja por falta dela. Tem que ser acompanhado. Já a emergência, o estado de emergência... É uma situação percebida. Por exemplo, começou aqui a dar um problema, começou as vias encherem de água, o pessoal começou a ficar ilhado. Enquanto o decreto ainda não é emitido, situação de emergência instalada. Entendeu? Então a formalização passa de um estágio para o outro, né? Tira de emergência e coloca em calamidade pública, que aí vai poder ser acionado, inclusive outros entes, para poder atuar ali. No caso, na hora que o problema está acontecendo, na hora, como não tem que fazer, não tem como fazer estudo para ver realmente a formalização, então já declara a emergência. É emergência, exato, que é o primeiro passo. A emergência do município, aí vai vir os órgãos competentes, vão fazer a avaliação e identificar se vai para calamidade ou não. No teu caso, a Defesa Civil, ela trabalha em conjunto com quais órgãos? A gente já falou aqui com o Corpo de Bombeiros, quais mais? Basicamente, a Defesa Civil ela vai trabalhar com Polícia Militar, SAMU, Bombeiros e também a estrutura municipal, que seria, no primeiro momento, infraestrutura, ação social, Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação. São as principais que entram nesse âmbito. Por que a Secretaria de Educação, algumas pessoas perguntam, né? Qual seria o papel? No caso eminente de desalojados, normalmente as estruturas utilizadas são as escolas. Então a Secretaria de Educação, justamente, tem que identificar um local onde talvez a equipe que trabalha ali, merendeiras, elas vão ser orientadas como vão fazer um trabalho de situação de promoção de alimentos, de higiene. Vocês estão entendendo? E nesse caso também a secretaria, como ela já sabe que faz parte da rede de defesa civil, já vai estar atenta também ao mapeamento das escolas para saber qual escola seria melhor para colocar, daquela situação de ocorrer o desastre. Você entendeu bem, André? Daqui uns dias você está me ajudando lá. Mas é assim que funciona. Então a Secretaria de Saúde vai fazer o quê? Vai ver se houve ali, né, pessoas feridas que precisam de atendimento médico. SAMU também, né, acionado em caso de situações de acidente. E aí bombeiros, o papel do bombeiro é resgate, né, no primeiro momento. Polícia Militar para controlar a ordem ali do local. Guarda Municipal que citava controlar o tráfego, né, e tentar desobstruir as vias o mais rápido possível. E é nesse sentido, a infraestrutura vai entrar com toda a sua parte de máquinas para estar resolvendo e sanando aquele problema. Então a Defesa Civil normalmente ela é construída nesse formato e a coordenadoria está ali no meio ligando esses elos. Então são infraestrutura, educação e assistência social. Saúde, assistência social e guarda municipal, que é a autarquia, né? Por parte da prefeitura. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e SAMU. Aqui em Bom Conselho, a Defesa Civil está instalada onde? Ela fica onde? Hoje, a nossa sede é na Secretaria de Agricultura do município, que é ali na Rua Zé do Amaral. Né? A sede é considerado lá, inclusive Rafael fica lá fazendo toda essa parte de atendimento, e ela pega mais a parte administrativa, né? Então agradeço até a ela pelo apoio, uma pessoa muito compromissada.
E a gente faz esse trabalho lá junto à Secretaria de Agricultura, onde a coordenação é vinculada. Perfeitamente. Tem contato, Tiago? A Defesa Civil, o número é 199. Se você ligar o 199, vai cair na central CPDEC, que é em Recife, que é a Central de Defesa Civil. Aí você vai fazer o quê? Você vai dizer, olha, aconteceu um iminente acidente aqui em Bom Conselho, e de chuva, eles vão perguntar, fazer um questionário. Né? E aí eles vão entrar em contato comigo, enquanto coordenador municipal, enquanto ainda a gente não tem um número para disponibilizar. Quando a gente tiver o número, a gente vai divulgar com vocês e com todo o pessoal da imprensa, né? 199 Defesa Civil, é bom anotar esses números, tá, gente? 199 Defesa Civil, 192, 193, 191 e agora 199. 190 Polícia Militar, 192 SAMU, 193 Bombeiros, 199 Defesa Civil. É os números que todo cidadão precisa saber. Parece que 191 é PRF, né? Você tá na pista, pode ter algum problema, parece, se eu não me engano, é 191. Polícia Rodoviária Federal. Né? Parece que é isso mesmo. Então, e agora, se quiser um negócio assim, mais localizado, tem o Instagram, né? Tem o Instagram, que é Defesa Civil Bom Conselho, que você pode mandar um direct lá, pode de repente colocar uma imagem no seu story e marcar, que a gente vai conseguir ver, né? E aí a gente já vai entender, vai tentar entrar em contato, amigo, onde como que foi aconteceu, tem feridos, tem pessoas aí que estão desalojadas, você está entendendo? A gente vai fazer uma comunicação. Realmente o papel da Defesa Civil é entender a situação para poder dizer, por exemplo, a Secretaria de Infraestrutura vai precisar de você, Secretaria de Ação Social vai precisar de você. No caso, vocês também podem orientar a Secretaria, em que sentido? Não, a orientação é na busca das ações. A Secretaria, no PLACON, que é o Plano de Contingenciamento, precisa entender o seu papel. Entendeu? Não só o papel de estar lá, mas o que é que precisa, quais são os documentos que precisam ser captados. Por exemplo, existe dentro da Defesa Civil Estadual um departamento humanitário que doa colchões, doa cestas básicas. Então é importante realmente que todas as secretarias entendam qual o seu papel e o que é que elas podem acionar. Porque, por exemplo, eu, enquanto coordenador, eu não posso solicitar colchão, mas a ação social, através de um ofício bem instrumentado, pode. Você entendeu? Uhum. Porque ela fez o levantamento, é o papel dela isso. Então a gente tem que entender os papéis. Coordenador de Defesa Civil não é o cara que vai resolver tudo, não. Ele está ali para ajudar no processo. Ela é apenas uma peça fundamental para que o negócio ande. É uma peça para que justamente a engrenagem comece a rodar e a gente consiga acessar. Mas cada ente desse que eu falei, a população tem um papel imprescindível em Defesa Civil. Quanto mais a população tiver conhecimento, mais ela acessa seus direitos. É importante. Pois não, André. Quem pode participar da Defesa Civil? Olha, aqui no município ainda nós não temos cadastros para pessoas voluntárias, mas podemos fazer. Por exemplo, você quer participar da Defesa Civil e deixar-se disponível para uma situação que você possa atuar ali. Digamos, em ajuda humanitária, digamos, em uma ação que precisa de resgate, que você vai receber ali a orientação de uma pessoa do Corpo do Bombeiro treinado, aí faça isso, você faz isso, porque também você não vai colocar uma pessoa sem treinamento por uma situação de resgate, que ali você vai ter que resgatar dois. Entendeu? Então é isso, você pode ser voluntário, a gente vai criar essa estrutura para quem queira, né? Assim, tem pessoas que se identificam com isso. Tínhamos em algum momento aqui em Bom Conselho, eu acho que era Bombeiros Mirins. Eu não sei se ainda tem. Não, parece que existe. Isso ali era muito interessante para um trabalho com Defesa Civil de parte educativa, né? Porque as crianças já crescem com uma visão, né, dessa situação bem implementada. Mas isso aí a gente pode ir construindo, né, com o tempo. Perfeitamente. É importante repetir os telefones. O da Defesa Civil é 199. Isso. É isso? Você tem os outros telefones aí? Tá aqui, Patrick. É para repetir todos? Põe não. Polícia, vou esquecer PRF, que não interessa para gente aqui. Nesse momento. Nesse momento não. Polícia 190. Aí vem SAMU 192, Bombeiros 193 e a Defesa Civil 199. Por muito bem. E o Instagram @Defesa Civil Bom Conselho. Então, esse é o aqui local, Isso. Defesa Civil Bom Conselho. Aí você vai justamente ajudar, auxiliar o órgão nesse sentido. Tiago, os microfones vão ficar à sua inteira disponibilidade para suas considerações finais, e quero já agradecer a sua participação e também os esclarecimentos ajudando a população. Patrick, eu que agradeço a oportunidade. A Rádio Papacaça, ela tem uma abrangência muito grande
Eu estava até conversando com vocês em off, falando que uma vez eu estava próximo de Dois Riachos, ali na terra de Marta, jogador de futebol, e tinha um rapaz escutando a Rádio Papacassa. Eu fiquei impressionado com a distância, né? É verdade. E abrange muito outros estados e a gente está à disposição. No que a população precisar, a gente vai conversando, vai entendendo. Quanto mais as pessoas entendem do papel da Defesa Civil, mais elas conseguem também dar valor a isso. Eu acredito que muitas vezes o cidadão não valoriza porque ele desconhece. Mas no momento que você já tem uma realidade, sabe que existe, sabe que tem um local de atendimento, sabe quem são as pessoas envolvidas ali, fica bem mais fácil. Mais uma vez agradeço à Prefeitura Municipal também por ter, né, me nomeado. A gente precisa do apoio da Prefeitura em várias situações. A todos os secretários que busquei foram muito solícitos, todos eles, não tive dificuldade com ninguém, e acredito que a gente, depois do nosso plano de contingenciamento, a gente vai ter uma realidade bem, digamos assim, avaliada para a Defesa Civil locais de municípios no Porto de Bom Conselho. A gente sabe que é um desafio, mas a gente está pronto para encarar. É isso aí. Muito obrigado. Perfeitamente. Então, Defesa Civil Bom Conselho é o Instagram. O telefone geral é o 199 199. Você pode ligar caso seja necessário. Obrigado, André Neto. Valeu, Patrick Oliveira. Obrigado, Alves França, toda a equipe. Obrigado, mais um programa. Amanhã a gente se encontra às 7 da matina no Jornal Completo, 8 horas, o nosso show da manhã. Na sequência tem o Tocando Bola com Zé Bia e o glorioso Alves França. Saúde, sorte e sucesso, paz para todos, muita luz e até amanhã. Tchau. ZYR 737, 102,9 MHz. Rádio Papacassa FM, Bom Conselho, Pernambuco. A rádio que tem a sua cara. Rádio que tem a sua cara. Rádio Papacassa.